Olá pessoal, como bastante pessoas já viram o tutorial de como desenhar a figura humana feminina, algumas pessoas têm me pedido para eu fazer um tutorial de como desenhar a figura humana masculina. Então o tutorial de hoje é sobre isso. Olha aí que beleza para quem estava esperando esse tutorial. Eu escolhi um personagem de anime e mangá bem conhecido e eu vou utilizar desse personagem para mostrar para vocês como que a gente usa dessa técnica para desenhar a figura humana masculina. Para quem não assistiu o tutorial de como desenhar a figura humana feminina, aqui em cima no vídeo vai aparecer uma abinha e aí você pode clicar nela e vai cair direto no vídeo de como desenhar a figura humana feminina. Então vamos lá. Bom, como no tutorial passado que eu usei a personagem Yami para desenhar a figura humana feminina, a Yami de Love Ru, aqui nesse tutorial a gente vai começar também desenhando uma cabeça, e ela vai servir de base para todas as outras medidas que a gente vai usar no corpo do personagem. Bom, e agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cabeça que eu desenhei aqui, eu vou copiar ela e vou colar aqui do lado. Vou colar mais uma outra cabeça desse lado aqui também. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês que a gente vai desenhar o mesmo personagem, mas com 3 alturas diferentes. Um personagem baixo, um personagem mediano e um personagem alto, apenas alterando as medidas das cabeças que a gente empilha para fazer a estrutura do corpo deles. Eu vou colar mais uma cabeça aqui do lado e essa cabeça vai servir como medida de empilhamento para a gente fazer a estrutura do tronco desses personagens. Bom, antes de começar a empilhar as cabeças para mostrar as medidas, eu vou desenhar o pescoço nessas cabeças que eu fiz aqui. E agora a gente vai traçar uma linha horizontal aqui embaixo e eu vou fazer o mesmo com as outras 2 cabeças aqui do lado. Bom, é a partir daqui que a gente começa agora a empilhar uma cabeça sobre a outra, para a gente começar a definir a altura do tamanho do tronco de cada um desses 3 personagens que vai ser diferente. Vamos pegar essa cabeça que a gente deixou para servir de medida e vamos começar a empilhar uma em cima da outra, de maneira que elas sirvam de régua para a gente saber a medida que o tronco de cada um desses personagens vai ter de altura. E aqui na ponta do queixo dessa cabeça a gente vai traçar uma linha horizontal. E agora a gente pega essa cabeça e coloca abaixo dessa linha que a gente fez. E na ponta do queixo dela a gente faz outra linha horizontal. E agora eu vou fazer o mesmo com as outras 2 cabeças aqui do lado. Bom, e agora nós temos aqui os 3 modelos que estão iguais, estão com as mesmas medidas, não tem nada de diferente entre eles. E aí você pergunta, qual a razão de fazer 3 modelos se os 3 são iguais? Pois então, pessoal, é aqui que começam as diferenças que vão começar a estabelecer a altura de cada personagem. Nesse personagem da direita, eu vou usar ele como modelo para fazer um personagem alto. Então, nesse personagem alto, a gente vai deixar as medidas que a gente conseguir empilhando uma cabeça sobre a outra do jeito que está. Ele vai ficar com 2 cabeças de medida de tronco, mas já nesse personagem aqui do meio, que vai ser um personagem de altura mediana, a gente vai fazer uma alteração na medida dele aqui embaixo. Eu vou colocar aqui do lado uma régua para vocês acompanharem as medidas que eu estou querendo dizer. Esse personagem da direita que eu mostrei que não vai mudar as medidas, que é um personagem alto, ele vai ter essa medida de tronco de 2 cabeças, que é essa medida aqui. Como vocês viram antes, a gente usou 2 cabeças empilhadas uma sobre a outra para fazer a altura do tronco dele. Agora no personagem mediano, eu vou pegar aqui a cabeça para vocês verem, a gente também empilhou uma cabeça sobre a outra, colocou uma cabeça aqui e outra aqui,
Mas para conseguir a altura do tronco de uma pessoa de estatura mediana, a gente vai pegar essa cabeça que a gente botou embaixo e vai pegar e dividir ela ao meio. A essa medida da altura dessa cabeça, a gente vai dividir ela ao meio. Então a gente dividiu essa parte de baixo aqui ao meio e essa linha mais abaixo aqui a gente vai apagar porque não vai precisar dela. Então, com isso, a gente conseguiu a medida para fazer o tronco de uma pessoa de estatura mediana de 1,5 cabeça, que vai ficar aqui assim nessa régua que eu fiz do lado. E agora, para desenhar o personagem baixinho, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar essa parte de baixo aqui, só que essa distância aqui a gente divide ela ao meio, como a gente fez para o personagem mediano. Mas a gente divide também essa outra distância aqui ao meio também. E essa medida é a que a gente vai manter e essas outras linhas duas aqui de baixo a gente vai apagar porque não vai precisar delas. Essa medida desse personagem, que ele é bem baixo, ela também pode ser usada para desenhar personagens crianças entre 10 e 12 anos. A medida que a gente vai precisar são as últimas linhas horizontais que a gente fez bem abaixo. Então a gente apaga essa daqui do meio, essa aqui também e essa também. Então, pessoal, agora que eu passei essas medidas para vocês, eu vou passar mais uma medida ainda, que é o que eu vou usar para fazer esse personagem mediano, que é o Saitama de One Punch Man, porque o Saitama tem 1,75 m de altura, então ele é um personagem mediano mais alto. Então eu já tinha passado para vocês a medida de 1,25 cabeça, 1,5 cabeça e 2 cabeças. E a medida que a gente vai precisar agora é a medida que fica entre 1,5 cabeça e 2 cabeças nessa reguinha que eu desenhei aqui do lado. Vai ser a medida de 1 cabeça e 3/4. Bom, empilhei as cabeças de novo para vocês verem e aqui a gente tinha achado a altura de 1,5 cabeça. Mas a gente vai apagar essa medida que a gente não vai usar porque para o Saitama, que é um pouco mais alto, a gente vai usar essa medida aqui, ó. Nessa linha aqui é 1,5 cabeça, nessa linha de baixo é 2 cabeças. Nessa parte de baixo da cabeça a gente vai usar metade dessa distância, que é correspondente a 3/4 de cabeça. Então no total a gente vai ter 1 cabeça e 3/4, que vai dar aqui assim. Bom, talvez você não esteja entendendo muito bem porque eu estou traçando essas linhas horizontais aqui embaixo, mas agora você vai começar a entender o porquê que eu estou fazendo isso. Vou usar o personagem mediano para continuar explicando as outras medidas para vocês. Então, primeiramente, a gente vai pegar essa linha que divide a cabeça ao meio e vai prolongá-la até a parte de baixo. E agora a gente vai traçar duas linhas verticais, seguindo as laterais da cabeça dessa forma. E aí a gente tem esse retângulo aqui. Agora eu vou fazer da mesma maneira como eu fiz no vídeo de como desenhar a figura feminina. E eu vou dividir esse retângulo ao meio. E agora a gente deixa um espacinho aqui embaixo. E faz um V dentro desse retângulo. Agora essa parte de baixo a gente divide ela ao meio. E com isso a gente desenhava um pentágono aqui dentro. E com isso a gente conseguia essa forma básica para o tronco da personagem feminina. Só que aqui a gente pode notar alguma coisa. Não dá para usar esse formato para fazer o corpo da figura masculina. Fica esquisito. Quer ver, ó? Aqui do lado eu vou trazer os braços. E aqui viria as pernas. Mas já dá para notar que está ficando um corpo feminino, né? Não parece um corpo masculino. Então essa forma, da maneira como eu ensinei lá, não dá para usar para fazer um corpo masculino. Como que a gente faz então? Bom, para a gente poder desenhar a figura masculina, a gente vai fazer umas pequenas alterações nesse modelo que eu ensinei
no vídeo de como desenhar o corpo feminino. Bom, voltamos ao início, nós temos de novo aqui o retângulo, está dividido ao meio e já deixamos ali embaixo aquele espacinho que eu disse para deixar. Bom, agora em vez da gente fazer aquele V, a gente vai usar de novo a cabeça que a gente usa como referência para conseguir medidas, essa cabeça aqui. A gente vai colocá-la bem nessa posição aqui. E por que a gente colocou aqui? A gente colocou aqui que a gente vai usar essa medida aqui, ó. Aí nessa medida aqui a gente vai pegar metade dela, vamos marcar aqui. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui essa medida, a gente pega metade, faz uma marquinha. E agora a gente vai fazer duas linhas verticais, uma de cada lado, de cima até embaixo, a partir desse ponto onde a gente marcou aqui. Bom, por que a gente fez isso? A gente fez isso porque o corpo masculino ele tem os ombros maiores, tem o quadril menor do que o corpo feminino. Então a gente aumentou a área onde a gente vai fazer a parte de cima do corpo, né, onde vai pegar os ombros também. E agora sim a gente faz aquele V, ligando a nova ponta desse retângulo que a gente fez com aquele espacinho que a gente deixou aqui no meio. Esse espaço que a gente deixa aqui no meio é o espaço entre uma perna e outra, né? Porque a perna ela não é colada uma na outra, né? As pernas têm um espacinho entre elas no meio. E agora essa parte aqui de baixo a gente vai dividir ela ao meio dessa forma aqui. Vamos ligar essas pontas aqui e a gente vai encontrar a forma de um pentágono. E agora a gente contornando essa parte de fora dessas duas formas que a gente fez, a gente vai ter um modelo básico da forma do tronco desse personagem. O que a gente pode reparar já nesse modelo é que, diferente do modelo feminino, o quadril dele aqui é menor e os ombros são maiores. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o personagem alto aqui do lado e com o personagem baixo do outro lado. Bom, já com esses três modelos aqui pronto, a gente já consegue reparar por que um vai ser alto, o outro vai ser de estatura mediana e o outro vai ser baixo. Então, empilhando números de cabeças diferentes de acordo com a reguinha que está aqui do lado, a gente consegue esses tamanhos diferentes de tronco e a medida desse tronco vai influenciar diretamente no tamanho dos braços e das pernas de cada um desses personagens. O próximo passo agora é a gente vai desenhar o braço do personagem usando essas medidas que a gente já tem no modelo. Então vamos voltar de novo para o personagem do meio, que é o personagem que eu estou usando para explicar para vocês essa técnica, e vamos fazer o braço dele. A mesma regra que eu mostrei no vídeo de como desenhar a figura feminina, a gente vai usar aqui também. Essa linha aqui do meio é a linha que marca onde termina o final das costelas do personagem, e é também a linha que define o tamanho do braço do personagem até onde vai o cotovelo dele. Essa mesma medida que a gente usou para deixar o ombro do personagem mais largo, a gente pode usar ela aqui do lado também, como referência para fazer o braço do personagem. Aí a gente traz uma linha vertical dos dois lados. E a gente faz uma curvinha assim. E aqui a gente já desenhou os ombros do nosso personagem. Agora vamos fazer a coxa do personagem. Para fazer a coxa, a gente vai usar a altura do tronco dele como medida. Da mesma forma como eu expliquei no vídeo da construção da forma feminina, a gente não usa essa medida a partir da base do tronco. A gente coloca ela aqui no meio. Aqui no meio dessa forma que a gente desenhou, que é o pentágono, na metade dele a gente começa a medir para desenhar a coxa do personagem. Porque essa forma do pentágono,
aqui no nosso modelo, ele representa o quadril do personagem mais um pedaço do abdômen, e a partir desse ponto aqui onde a gente colocou essa medida até embaixo, é aonde o nosso osso da coxa encaixa no quadril. Por isso a gente começa a medir não da base do tronco, mas sim dessa parte onde eu estou colocando ela aqui. A partir dessa medida aqui, na base dela, na parte de baixo, a gente vai traçar uma linha horizontal para delimitar a medida da coxa onde fica o joelho. Aquele espacinho no meio das pernas que a gente deixou anteriormente, a gente vai puxar duas linhas verticais, uma de cada lado. Vou tirar essa medida que eu usei de referência, não preciso mais dela agora. Na parte externa da coxa a gente traz uma linha vertical também, só como referência para a gente fazer uma outra linha curva por fora. Agora aquela medida que a gente pegou para fazer a coxa, a gente vai usar ela de novo e vai colocar abaixo da coxa que a gente desenhou. E agora novamente no final dessa medida a gente vai fazer uma linha horizontal para a gente saber o limite até onde a gente vai ter que fazer o nosso desenho, até onde vai vir o pé dele. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa medida que a gente fez aqui embaixo e vai dividir ela ao meio. E agora essa parte de cima aqui a gente também vai dividir ela ao meio. E essa parte de baixo a gente também vai dividir ela ao meio. E assim a gente fica com 4 partes iguais e cada parte dessas vai nos ajudar a fazer uma coisa. Então, essas 3 partes aqui de cima, elas vão compor a perna dele. A parte de baixo a gente vai usar para fazer o pé. Então a gente vai começar trazendo 2 linhas verticais, uma de cada lado. Aqui a gente traz agora um pouquinho para fora, até essa primeira linha que a gente desenhou aqui. E a partir daqui a gente faz um traço de volta para aquela linha vertical que a gente tinha feito. Mesma coisa na outra perna. E assim a gente tem o desenho da parte de baixo da perna já com a curvinha da panturrilha, que é a batata da perna. Bom, como eu tinha dito, essa parte de baixo aqui vai ser o pé do personagem. Então as 2 linhas da parte de dentro a gente vai fazer uma linha vertical reta e as 2 linhas de fora a gente vai trazer elas um pouco para fora do desenho. E aqui embaixo a gente faz um triângulo para desenhar a ponta do pé. E aqui a gente pode fazer um triângulo, um de cada lado, para a gente pegar e salientar o osso que encaixa em cima do pé e a pontinha que fica para fora. E assim a gente já tem as pernas do modelo do nosso personagem. Agora o antebraço do personagem a gente vai fazer o seguinte. Essa medida aqui do lado que a gente usou para fazer a coxa e depois usou para fazer a parte de baixo da perna mais o pé, a gente vai colocar ela aqui de novo do lado da coxa. Por que a gente está trazendo essa medida de novo para cá? Bom, a gente vai pegar essa medida e vai dividir ela ao meio, que vai dar mais ou menos aqui. E a gente vai fazer uma linha horizontal para servir de guia para o nosso próximo passo agora. E essa linha a gente faz para saber o limite de até onde a gente pode desenhar os dedos do personagem. Então a gente vai descer uma linha vertical, mais ou menos até aqui assim. E aí, trazendo essa medida aqui, que é a medida da parte de cima do braço, a gente vai ver que o antebraço tem quase que o mesmo tamanho do braço. E aqui da extremidade do antebraço até aquela linha que a gente traçou aqui embaixo, a gente desce uma linha vertical e a gente desce uma outra linha vindo para dentro do desenho. Essa é a parte da mão do personagem e é como eu disse, essa linha delimita até aonde os dedos do personagem podem chegar, que é até o meio da coxa. E assim a gente tem a estrutura básica do modelo do nosso personagem.
Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse braço para construir o outro braço do lado direito. E essas são as proporções básicas de construção do corpo masculino. Aqui no pescoço, mais ou menos nessa altura, a gente pode traçar uma linha daqui até esse ponto e do outro lado também. No vídeo de como desenhar a figura humana feminina, eu disse que a gente fazia essa linha para dentro, para ficar mais delicado. Aqui no corpo masculino a gente pode fazer ela reta ou um pouco salientada para fora, que esse é o desenho do nosso músculo trapézio. Mais ou menos nessa distância aqui onde eu marquei, a gente pode trazer outra linha, que elas vão representar onde ficam as clavículas do nosso personagem. Nessa parte aqui de cima, que representa o tórax do personagem, a gente dividindo ela ao meio, e assim a gente acha uma linha de referência, onde a gente pode desenhar e conseguir fazer o músculo peitoral do personagem. Essas duas linhas aqui são para representar as costelas e a parte superior do abdômen. Aqui embaixo, no meio dessa distância, é onde a gente desenha o umbigo do personagem. Aqui por fora eu estou fazendo uma linha curvada, onde eu estou fazendo os músculos das costas. E agora, feito isso, eu vou apagar todas as linhas que eu usei de referência que eu não preciso mais, para deixar o corpo do personagem mais à mostra. E assim, a gente tem aqui a estrutura básica da figura humana masculina em estilo mangá. Lembrando, pessoal, que isso é uma estrutura básica, entende? Ela serve de referência para a gente iniciar um desenho. Digamos que, por exemplo, eu não gostei desse personagem, eu quero descer um pouco mais o músculo do trapézio e deixar o músculo do ombro mais saliente. Aí você vem e altera o personagem. Ou tipo, eu achei que a cintura dele está muito fininha, então você vem e engrossa ela um pouquinho. Ou, por exemplo, eu achei a coxa dele muito fina, queria que a coxa dele fosse mais grossa. Vai lá, aumenta a coxa do personagem. Eu achei o joelho dele muito fininho, queria que o joelho fosse mais grosso. Altera o joelho. Eu não quero que esse osso do tornozelo seja tão saliente. Queria que ele aparecesse um pouco menos. Então você vai lá e altera também. Deixa ele mais suave. E assim você vai alterando essas características do modelo até ela atender as características que você quer que seu personagem tenha. Entende, pessoal? A técnica, ela serve para orientar vocês a fazer um desenho com mais segurança. Para quem está começando, para ensinar a estrutura de cada parte. Por exemplo, com esse modelo você sabe que o osso do cotovelo ele vai até a altura da onde termina as costelas, que o tamanho do tronco é o tamanho da coxa, que a medida dos dedos ela vai até a metade da coxa. Mas desenhar é muito de observação também. A técnica ajuda a gente a não ficar tão no escuro, a gente saber o que está fazendo. E dessa forma a gente corre menos risco de errar as proporções do personagem. Mas às vezes quando a gente desenha o personagem numa pose mais dinâmica, o personagem correndo, nadando, lutando, a gente às vezes tem a sensação de que fez alguma coisa errada naquele personagem, mas não sabe dizer o que. Aí a gente recorre à técnica, porque a gente sabe pelas medidas que a gente viu nesse modelo, se a gente fez um braço muito comprido, se a gente fez um tronco muito curto, e por aí vai. Então nunca fiquem muito presos à técnica, aprendam a técnica, ela é útil para vocês, sempre vai ser, mas continuem observando, fazendo desenho de observação, para vocês verem como que as coisas, as pessoas e os animais se comportam. Observação para um desenhista é muito importante. Lembrando, pessoal, que essa técnica que eu estou passando aqui é para desenhar a figura humana masculina em estilo mangá, porque geralmente no mangá os personagens são mais cabeçudos. Se vocês forem tentar desenhar super-heróis, Super-Homem, Homem-Aranha, Batman, com essa técnica não vai ficar direito. Os super-heróis, eles usam uma outra técnica, que é uma técnica de figura humana mais realista, então a contagem de cabeças é diferente dessa. Se vocês forem tentar desenhar um personagem de mangá que segue uma linha mais realista,
mais próximo da figura humana real, essa técnica não serve também. Essa técnica serve para personagens que têm a cabeça maior, que é o que a gente vê comumente em alguns mangás e animes, assim. Outra coisa, se vocês quiserem fazer um personagem mais forte, mais musculoso, né, que não como esse personagem, que esse personagem tem uma estrutura mais normal, assim, digamos, vocês podem também ficar livre para aumentar mais os ombros, sabe, para deixar os braços maiores, para salientar melhor os músculos, né. A partir desse modelo, vocês podem fazer alterações e criar um personagem musculoso também. Assim como vocês podem diminuir as proporções e deixar o personagem mais magro, isso tudo é passível de alterações. Como eu disse antes, pessoal, vocês não precisam ficar extremamente presos ao modelo que a técnica deu. Vocês fazem um modelo da técnica e depois vocês podem alterar ele ao desejo de vocês para atender ao gosto ou à necessidade de que vocês precisam no personagem. Bom, já falei demais. Agora, em cima desse modelo, eu vou fazer algumas alterações para desenhar o Saitama, do One Punch Man. Aqui nesse modelo ele está com as pernas fechadas, os pés bem para frente. Eu vou alterar um pouco a posição das pernas dele, porque o Saitama não para assim, né? Ele para com as pernas abertas, com os pés para fora. Eu vou alterar isso sem perder essas proporções. E depois eu vou completar os outros modelos dos lados com a mesma técnica que eu mostrei no modelo do meio, para vocês verem que do lado direito vai ficar o mesmo personagem, só que alto, e o outro vai ficar um personagem baixinho.
Então é isso, pessoal. Aqui estão os 3 Saitamas, um baixinho, um de altura mediana e um Saitama mais alto. Estudem essas proporções que eu ensinei para vocês aqui nesse vídeo. Daqui a um tempo vocês não precisam fazer toda essa construção para fazer seu desenho. Vocês podem ver por esse vídeo que eu estou deixando aqui em cima na abinha, que é um speed drawing que eu fiz. Vocês vão ver no início do vídeo que eu não uso mais todas essas formas para começar a construir o personagem. As formas ficam bem mais simples. E para você que está chegando agora nesse tutorial, ou para você que já acompanha e não sabe, a gente também tem pequenas animações no canal. Recentemente a gente começou com a série Chuquiles. Para quem quiser conhecer, dá o linkzinho aqui em cima também. Então é isso, pessoal, até o próximo tutorial e até mais!